Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas, o Glorioso venceu o Remo por 1-0 lá no Baenão, em Belém, no Pará, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória do Alvinegro num jogo muito ruim do Botafogo. O time do Anderson Moreira hoje não foi bem, mas o que importa? Os 3 pontos, exatamente. Eu vou falar a respeito da partida e antes, claro, peço que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além porque o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, com o gol do Varley, o glorioso triunfou. E eu vou falar um pouco a respeito da partida. O Botafogo entrou em campo com o Diego Loureiro no gol, o Daniel Borges na lateral direita, o Carly e o Canu na zaga e o Jonathan na lateral esquerda. No meio-campo, Barreto, Pedro Castro e Chay. Varley por um lado, Marco Antônio por outro lado e Rafael Moura como centroavante. Aquele 4-2-3-1 com a bola, o 4-4-2 sem a bola. Só que o Botafogo não conseguiu desenvolver um jogo com muita qualidade na construção. O Rafael Navarro fez falta na movimentação que consegue confundir os zagueiros adversários. O Rafael Moura fora de forma ainda, sem ritmo, atrapalhando muito a zona ofensiva do Fogão, não conseguindo dar sequência às jogadas. E alguns erros técnicos do time também fizeram com que o Botafogo tivesse dificuldades para quebrar as linhas de marcação do Remo, que em algum momento tentou atacar o Botafogo, mas também o Remo tem um time extremamente limitado, como são muitos times nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o jogo ficou equilibrado com nível técnico baixo, um gramado um pouco mais pesado, o calor lá no norte do país e um desgaste físico muito grande, tanto que no primeiro tempo tivemos a parada técnica, no segundo também, para que os jogadores pudessem se hidratar. E o Botafogo foi mais seguro que o Remo na primeira etapa, mas não ofereceu tantos perigos assim. A grande possibilidade do Glorioso foi num cruzamento, um escanteio muito bem batido pelo Chay e um cabeceio do Joel Carli que passou pertinho da meta do goleiro do Remo. O Remo também não teve tanta chance, uma finalização para fora, o jogo em banho-maria e o empate ficou no placar justo na primeira etapa. No segundo tempo, o Botafogo parece ter voltado pior. O Remo sentiu isso, tentou ocupar o nosso campo, sem muitas possibilidades também. Mas numa escapada, num cruzamento, o Rafael Moura fez o corta-luz, o Varley entrou na área, dominou a bola, finalizou, poderia ter ameaçado, fingir que ia chutar com a direita, cortar para dentro, finalizar com a esquerda, não, ele finalizou, a bola bateu no defensor adversário e voltou a feição para o Varley, que pegou de primeira, a bola quicou, subiu e aí deixou o goleiro do Remo sem nada poder fazer. 1-0 para o Fogão naquele chamado gol achado. Tudo bem, estávamos no campo do adversário atacando, buscando sim o gol, mas o Botafogo não tinha tanta qualidade no jogo hoje para fazer isso e fez. 1-0 e aí tem a ver com aquilo que a gente fala também, jogo de Série B. O importante muitas vezes é pontuar. Em vários momentos, desde a chegada do técnico Anderson Moreira, pudemos observar um Botafogo criativo, um Botafogo consistente na zona defensiva e na zona ofensiva. Em alguns momentos vimos um time um pouco mais abaixo e hoje, durante praticamente toda a partida, o Botafogo foi abaixo tecnicamente. Não conseguiu desenvolver o jogo e também nem se organizar tanto assim na parte tática do meio para frente. Mas conseguiu vencer. Conseguiu vencer o jogo mesmo com jogadores abaixo também hoje. Um jogador, para mim, se destacou, o Barreto. O Barreto saiu jogando, o Barreto marcou muito, o Barreto salvou o gol. A dupla de zaga também foi bem com o Canu e o Carly, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na hora de falar dos jogadores individualmente. Eu já dei a escalação aqui para vocês, o técnico Anderson Moreira também colocou na partida os estreantes da noite, Carlinhos na lateral esquerda no lugar do Jonathan, que ainda precisa se readaptar ao futebol brasileiro. O Luiz Henrique também entrou em campo no lugar do Marco Antônio. Tivemos ainda as entradas do Enio,
do Romildo e do Oyama. O Botafogo se desconfigurou um pouco, porque o Oyama, por exemplo, entrou aberto na extrema-direita. Quando eu pensei que o técnico Anderson Moreira fosse fazer um trio de volantes por dentro, com o Barreto, o Oyama e o Pedro Castro um pouco mais adiantado, o Enio aberto de um lado e o Luiz Henrique aberto por outro lado, o treinador deixou o Luiz Henrique por dentro e abriu o Oyama na direita, com o Enio aberto na outra extremidade do campo. Isso não foi bom. Tecnicamente, o Oyama ficou muito abaixo daquilo que ele produz e, taticamente, o Botafogo, embora organizado, ficou sem a bola, vendo o Remo jogar e tentando fechar os espaços, com muitas dificuldades. Tanto que o Remo, no final da segunda etapa, foi para cima e colocou uma bola no travessão. Já havia colocado uma logo depois do gol do Botafogo, pouco depois do gol do Botafogo. Um cruzamento, o Carli não foi bem na bola aérea naquele lance e o cabeceio bateu no travessão. No final, muita pressão do Remo, chute para lá, chute para cá, bola no travessão, Barreto tirando bola dentro da área e de bom, claro, a vibração dos jogadores. Os jogadores do Botafogo com muita disposição, muita raça, muita entrega no campo. Mesmo com o Botafogo tomando 2 bolas no travessão no segundo tempo. O Diego Loureiro foi bem hoje, foi seguro o goleiro do Botafogo, fez defesas importantes, principalmente nos cruzamentos dos jogadores do Remo. O Daniel Borges apresentou algumas deficiências defensivas, não foi tão bem defensivamente, teve alguns problemas e quando foi bem também, o árbitro não deu falta nele dentro da área, gerando escanteio para o adversário. Canu e Carli, muito bem no jogo, mas hoje por um lance eu vi o Canu melhor que o Carli, porque o lance do cruzamento que gerou o cabeceio no travessão fez com que o Carli tivesse uma ação errada, não sei porque ele não estava tão bem posicionado como de praxe. A bola passou por ele e o adversário cabeceou, poderia ter feito o gol para o Remo. Felizmente não deu nada também, única falha do Carli no jogo. Muito bem o zagueirão até aqui na competição. O Jonathan ainda abaixo, precisando evoluir, precisando se readaptar, como já falei. Barreto muito bem no jogo. Quem diria? Barreto muito criticado, muitas vezes com justiça. Muito bem no jogo, defensivamente bem demais, com a bola no pé também, tentava sair jogando. Muitas vezes era até marcado pelos adversários, mas fez um bom jogo. Pedro Castro, um jogo razoável, né? Nada muito acima da média, mas também não deixou cair tanto o padrão, então um jogo mediano. O Chay tentando algumas ações, não foi tão bem hoje, já vimos o Chay muito melhor, muito mais produtivo ofensivamente, mas é um jogador, claro, que tem crédito. Taticamente, Marco Antônio bem, tecnicamente um pouquinho menos pior que em outras partidas. Quase fez um golaço no primeiro tempo, cortou uma bola ali para dentro, finalizou, a bola passou pertinho da trave. Então o Marco Antônio, para mim, melhorou um pouquinho na parte técnica e na parte tática ele vai sempre bem. O Marco Antônio se doa bastante, marca, recompõe, vai sempre bem. O Varley com muitos altos e baixos no jogo. Muitas jogadas erradas, muitas tentativas inadequadas, algumas corretas. Na marcação não achei ele tão mal, mas fez o gol e garantiu a vitória do Fogão. Que bom! Na Série B precisamos de jogadores que, mesmo limitados, tenham participação efetiva em vitórias. E é isso, Varley foi lá e fez o gol da vitória. Rafael Moura muito abaixo, infelizmente, na parte física, na parte técnica. Taticamente, ele até fez o que tinha que fazer. Tentou fazer a primeira pressão na bola, se posicionou direitinho, mas, como eu disse no início, atrapalhou a ofensividade do Botafogo em muitos momentos. Mas como é o futebol, né? O Rafael Moura foi importantíssimo no gol do Varley. Ele fez o corta-luz, ele não tentou ser o herói, ele não tentou ser o homem decisivo e fez um belíssimo corta-luz para o Varley, que fez o gol do Fogão. Então acabou sendo importante também na vitória. E eu queria ter visto o Gabriel Conceição ter entrado ali no lugar do Rafael Moura. O Rafael acabou jogando a partida inteira. Dos que entraram, o Luiz Henrique tentando algumas jogadas, mas sem conseguir, talvez por falta de entrosamento, dialogar ali com os jogadores do meio-campo e ataque, não conseguiu então participar tanto. O Carlinhos mostrou muita entrega, disposição, e é isso que a gente pode esperar dele mesmo, não é nenhuma sumidade técnica. O Enio não apareceu praticamente, sofreu uma falta no lado esquerdo do campo. O Enio precisa ter mais
mais jogo, ele precisa pegar mais na bola, ir mais para dentro no profissional, como faz no sub-20. Isso aí demanda tempo também, ele está em transição. O Romildo entrou, roubou bem uma bola, mas fez uma falta perigosíssima perto da área e boba no final do jogo, que acabou gerando perigos para o Botafogo, então também não dá para avaliar muito. E o Oyama, que taticamente foi bem lá pelo lado direito, tentando ocupar os espaços, mas tecnicamente foi abaixo, porque estava completamente fora de posição. O Oyama não pode jogar aberto na extrema direita. Com isso, o Botafogo venceu por 1-0, está em terceiro na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B por enquanto, com 38 pontos. Ainda falta um jogo na rodada, que é o Goiás contra o Cruzeiro na terça-feira em Goiânia. Vamos torcer demais para o Cruzeiro pelo menos empatar com o Goiás. Se empatar o Goiás passa a gente fica em quarto, um ponto atrás. Se o Cruzeiro vencer, e pode vencer, o Botafogo se mantém em terceiro na tabela da competição. Lembrando que nesta rodada o Botafogo não sai mais do G4, nem na próxima, por ter aberto uma diferença interessante acima do quinto colocado. E qual é a próxima rodada? O jogo contra o Londrina no estádio Newton Santos. Depois, em casa também, o Botafogo pega o Náutico. Eu fiz a minha pergunta na entrevista coletiva para o técnico Anderson Moreira, foi em cima da questão do Oyama no lado direito e também do desgaste físico dos atletas do Botafogo, e certamente no próximo conteúdo eu trago aqui para vocês pergunta e resposta do treinador. É isso, galera, todo mundo feliz, curtindo o final de sábado, curtindo o final de semana com muita tranquilidade, Fogão vencendo mais uma. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, valeu, fui!